Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Assis e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, Mas o conteúdo é de primeira. Então pegue sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está aí, trabalhando, editando as suas fotos, escutando Fotógrafas de Quinta. Mais um episódio para você com muito conteúdo, muita alegria e muita disposição. A gente está cada dia mais empenhado em trazer um conteúdo que agregue para você que está desse lado. E hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial. Tivemos o prazer de conhecê-la lá no Rio de Janeiro. Ela é parceiraça, tem um pod também, já eu vou falar dela, mas agora queria agradecer aos nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Café Ananias e também Assis. Nós vamos deixar todas as descrições aqui e para quem não conhece, vale muito a pena e graças a eles, esse podcast continua com esse conteúdo espetacular para vocês. Então vamos lá apresentar a nossa querida convidada, o nome é lindo, Ana Campbell. Ela mesmo depois pode se apresentar com esse nome maravilhoso. Então, vou apresentar só um pouquinho dela. Deixa eu colocar aqui o meu óculos e já vocês vão conhecê-la melhor. Ana Campbell é fotógrafa de pessoas, professora de fotografia e a voz por trás de um podcast, Estúdios Brownie, no Rio de Janeiro. Sua paixão pela imagem a levou a uma pós-graduação em fotografia e imagem pela UPER RJ, consolidando sua expertise na área. Seu talento e dedicação renderam-lhe inúmeros prêmios de fotografia e os nomes são tão lindos que eu vou pedir para a própria Ana falar quais são esses prêmios. Ana, seja bem-vinda ao nosso pod e pode aí se exibir bastante com todos esses prêmios. Oi, gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sou muito fã de vocês, assisto também os episódios, me divirto pra caramba. É muito legal a gente poder compartilhar conhecimento, né? E eu acho que eu me conecto muito com vocês em relação a isso. Eu tenho alguns prêmios de fotografia, principalmente de retrato, que tem pelas associações da Amarelos, da Inspiration, fotógrafos que são duas associações aqui do Brasil. Tinha uma LSP, fotógrafos, que é Lifestyle Fotógrafos de fora. E é isso. É isso, gente. Gente, mas não é só isso, não. Ela também tem participações em alguns livros aí. Conta pra gente sobre esses livros, como funciona, porque são dois, né? São dois, É que eu fiz pós-graduação, né, em fotografia e imagem, e o nosso professor era um professor de História da Arte que gostava muito de produzir conteúdo, então a gente fez algumas exposições, era um grupo de 15 alunos, então a gente fez algumas exposições lá no Rio e em Paraty, no Paraty em Foco. E essa exposição de Paraty deu origem a um livro, que foi Eu Fotógrafo e o Espectador, onde cada aluno fazia um capítulo, então eu entrei como coautora. E na pandemia eu fazia um trabalho, quer dizer, antes da pandemia eu fazia um trabalho voluntário, com fotografia de dança, que é a dança que me trouxe para a fotografia. Então eu sempre gostei de estar envolvida nessa área. Eu conheci um coreógrafo que é brasileiro, mas que mora na Alemanha, e ele tem um projeto, todo ano ele vem aqui para o Brasil. Ele faz aqui em São Paulo também, inclusive se depois o pessoal quiser participar, eu posso passar o contato para vocês. E eu trabalhava como voluntária. Na pandemia, a gente ficou sem essa ação, né, esse evento para acontecer. E aí eu tinha falado com ele, falei, Vinícius, vamos fazer uma exposição online. E ele falou, não, eu queria fazer um livro. Aí eu falei, legal. E a gente montou um livro, ele contou a história do projeto e eu fiz a curadoria das fotos e tinha foto minha. A gente fez exposição aqui em São Paulo também no metrô. E conta pra gente, é fácil de encontrar esses livros? Não, infelizmente não. Porque a gente só fez uma tiragem, né? E
O primeiro era para pós-graduação, então cada um recebeu uma e a gente vendeu alguns exemplares lá no Tiradentes, no evento do Tiradentes. E esse outro, ele viaja pelas cidades onde ele faz o evento e ele leva para vender para quem vai para o espetáculo. Mas não tem livraria. Eu até tirei o ISBN, foi o que fiz na época, porque como eu sou formada em tecnologia, as pessoas sempre mandam essas tarefas para mim. E a gente tem o ISBN, se a gente quiser tirar depois uma outra tiragem e colocar nas livrarias, dá para fazer. Mas hoje não é fácil de encontrar. Não é fácil de encontrar. Ana, só para as pessoas entenderem, então você é fotógrafa, né, com uma bagagem imensa. E como surgiu essa paixão pela fotografia e ligado a um podcast? Porque nós aqui, fotógrafas de quinta, sabemos o quão difícil é você ter um podcast, você manter os bastidores por trás dessa gravação, porque para chegar aqui existe todo um processo por trás, né? Uhum. E como surgiu essa paixão de você ter um podcast? Hoje sabemos que você toca isso sozinha. Fala pra gente um pouquinho. Meio porque pra gente é muito mais fácil. A gente foi num grupo de amigas, né? Uhum. E você sozinha ter a ideia, tá certo que você é meio nerd, workaholic, meio estudiosa e gosta dessa parte jornalística, gosta dessa parte de história. Mas, assim, ter a ideia e falar, vou tocar esse barco sozinha. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu sempre gostei de fotografia. Quando eu era criança, a minha mãe era manicure, ela ganhava umas revistas, né? E a gente tinha muita revista da National Geographic, eu não sei de quem que ela ganhava, mas tinha bastante lá em casa. Então, eu falava pra ela que eu ia ser fotógrafa, e ela dizia que não, porque isso não dava dinheiro. Nossa, a mamãe é quase a mãe de Ná. Minha mãe era bem crítica em relação a isso. Então, eu cresci com essa crença horrível, e aí acabei optando por fazer uma faculdade de tecnologia. E quando eu me formei, que eu falei, tecnologia é uma profissão rentável, mas muito estressante. Eu falei, agora eu vou fazer com o meu dinheiro, com a minha independência, o que eu gosto de fazer. E aí eu fui estudar fotografia, e quando você começa, você não para mais, né? Você não larga mais. E depois disso, eu comecei numa escola. Lá no Rio tinham poucas escolas de fotografia. Então tinha uma bem tradicional, que era o Ateliê da Imagem, que era uma escola mais para pessoas que gostavam de arte, que trabalhava como hobby aquilo, mas não profissionalmente. Então você tinha os módulos soltos. E aí eu sentia falta de uma parte mais técnica. E eu fui para uma escola mais técnica, que era uma escola que era filial de BH. E aí eu fiz uma formação lá. Quando eu terminei a formação, eu fiz um workshop com um fotógrafo e ele perguntava pra gente assim, logo no início assim, da aula, pedia pra gente se apresentar e perguntava quais eram as nossas expectativas em relação ao curso. E aí eu falei, eu só queria melhorar minha fotografia, porque eu não pretendo trabalhar com isso. E aí ele virou e falou assim, ele usou uma frase de programação linguística chamada "o que te impede?". Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí ele falou, não precisa responder pra mim. Fiquei com aquilo na minha cabeça, aí uns 4 meses depois eu falei pro meu marido, eu vou trabalhar com fotografia. Ele falou, você tá louca? Eu falei, não, fica tranquila, que eu vou planejar e vou fazer um negocinho direito, né? E aí comecei a fazer mentoria com esse fotógrafo, porque ele era muito bom de marketing, de vendas, e eu sempre fui muito tímida, então eu achava que não só a técnica ia me ajudar, mas eu precisava de outras coisas para poder me auxiliar ali num negócio independente, né? E aí migrei para fotografia. No que eu migrei para fotografia, ele já me conhecia um pouco mais, ele me contratou para trabalhar na escola onde eu tinha estudado. Que legal. Para eu trabalhar uns 3 meses lá, ele queria treinar uns estagiários, sabia que eu tinha trabalhado com projeto, com liderança, então ele sabia que... Ele falou, olhei seu LinkedIn e eu acho que você consegue fazer isso para mim. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei super encantada, que eu falei, vou ficar 24 horas aqui com os meus professores, né? Maravilhoso. E aí, o que aconteceu que foi o coordenador da época saiu, e aí ele falou, você vai assumir. E eu assumi a coordenação como se fosse algo temporário, e acabei ficando lá 2 anos e meio. E ali eu fui treinada para dar aula também. Eu sou professora de formação, fiz magistério, né? Fiz 2º grau técnico. E ele falou, não, você dá conta. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí comecei a dar aula de fotografia e eu entrava às 9, saía às 10 da noite, todos os dias. E a gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite. De tarde, às vezes, não tinha turma. E tinha alguns professores que ficavam lá também para não ter que voltar para casa, sabe? Porque eles davam aula de manhã, às vezes davam aula de noite, eles ficavam lá. E a gente ficava conversando sobre fotografia. E eu tinha um amigo lá, que hoje em dia ele mora aqui em São Paulo, inclusive um excelente fotógrafo, mas morre de vergonha de aparecer nas câmeras. Ele é muito bom de fotografia de ambiente, sabe? Ele é muito nerd.
E a gente ficava conversando sobre fotografia. E eu falava com ele, eu falei, vamos fazer um canal no YouTube pra gente falar de fotografia. E ele falava, você tá louca. Aí teve uma época que a gente tinha que filmar os professores, e aí eu gravava, fazia uma entrevista para publicar no Instagram. Aí ele, para ele gravar, ele fazia uns 10 polichinelos, pulava. E ele é jornalista de formação, falava, Luiz, pelo amor de Deus, cara, isso não pode ser tão difícil, né? Aí ele falou, não, então vamos gravar você. Aí ele foi me gravar, né, para me zoar. E aí ele começou a me entrevistar e falou, o que você vai falar? Eu falei, vamos falar de amenidades, fotografia. Aí ele ficou me zoando, amenidades, fotografia. E recentemente, inclusive, eu encontrei no Summit o Lauro Maeda. E o Lauro agora tem um podcast, né? Chamado Pode Beijar. Ai, que delícia. Como que é isso? Ele faz casamento e aí ele entrevista cerimonialistas, todos os profissionais da área, né? De casamento. E ele tava com a camisa lá no Album Summit e eu falei, como assim pode beijar? Ele falou, poxa, minha mulher quase não deixou eu vir com essa camisa, né? Porque fica muito... né? Você tá incentivando a pessoa a chegar lá, né? E aí eu falei, tipo, eu vou, não vou, né? Do carnaval. Exatamente. E aí eu falei, mas o que você fala lá? Ele falou assim, amenidades, fotografia. Aí eu olhei pro Luiz, o Luiz estava do meu lado. Falei, tá vendo? É isso. É isso. Então, esse papo, a gente fazia esse desejo, né? Foi em 2017, 2018, mais ou menos. Mas ele não quis fazer comigo e eu não tinha coragem de fazer sozinha. E aí, depois os podcasts foram ficando mais famosos. E até que chegou... Eu fui para o WeWork, onde eu dava as aulas de fotografia com a escola. E fazia também meus trabalhos corporativos. E aí eu fiz amizade com uma agência de marketing. E eles foram meus clientes. E aí um dia ele falou assim pra mim, Ana, eu vou visitar, eu tô fazendo benchmarking, tô visitando alguns estúdios de podcast na Barra. Na Barra tem muito estúdio de podcast. Você não quer ir comigo pra conhecer? Eu falei, eu quero, eu sou curiosa, né? Aí eu fui com ele, a gente conheceu, achei incrível. Só que na hora que o cara sentou na mesa e passou os valores, eu falei, complexo, acho que pra mim não vai rolar agora, né? E a gente saiu de lá e ele virou e falou assim, e aí, Aninha, você vai fazer? Eu falei, pô, não, né? Tu viu o valor que o cara passou? Sem condição, assim. Aí ele falou, não, faz o seguinte, faz um projeto. Desenha um projeto, faz uma apresentação, eu te ajudo a validar a apresentação e você vai pro mercado e consegue as cotas para você poder pagar. E pede desconto dentro do podcast. Pro pessoal do podcast. É só você dar dica pra eles. Que estão ouvindo aqui, entendeu? Não custa nada ajudar os coleguinhas, né? Ajudar, sabe que é difícil a vida de fotógrafo. Exatamente, sabe que, né? Que é sempre fica um desafio, Caleb, né? Só pra você saber. Matar um leão por dia, né? E aí eu fiz o projeto, ele me ajudou a validar, inclusive tenho que agradecer o Pablo. Agora ele mora aqui em São Paulo, mudou pra cá, meus amigos todos mudam pra São Paulo. Depois você dá o nome de todos aí pra gente fazer uma lista, né? Claro. O primeiro é o Luiz Guilherme, que é um super fotógrafo de ambiente, maravilhoso. Legal. Sabe, de flash, assim, de cabeça pra baixo, ele dava aula, o pessoal com as dúvidas, ele, não, você faz assim e tal. Ele é muito fera, sou muito fã dele. Mas é isso, se vocês forem convidar ele pra entrevistar, tem que fazer uns 10 polichinelos antes. depois o negócio flui, né? O Pablo Garrido, que tem uma agência de marketing que agora está aqui, que se chama Digital Wall. E aí ele me ajudou nesse processo inicial. Nesse meio caminho, tinha o Ian, o Ian Costa, que foi meu sócio, né, no início. Ele vivia me perturbando. Ana, vamos fazer um projeto. E ele tinha ficado sem vê-lo um tempo e ele reapareceu. Eu estava representando a gráfica daqui de São Paulo, a Ipsis, na época. E eu tava fazendo propaganda com os fotógrafos, né? Eu liguei pra ele pra falar dos livros, ele veio me visitar. E aí ele veio de novo com esse papo. Aí a gente tava conversando com um amigo em comum, ele falou, pô, essa menina não me dá uma chance. Tô tentando fazer um projeto com ela um tempão, mas ela não confia em mim. Fala pra ela que eu sou confiável. Aí esse nosso amigo em comum falou, poxa, dá uma chance pro rapaz. Aí eu falei, eu falei pra ele, eu tô com um projeto assim, assim, assado. Se você quiser entrar, eu acabei de formatar, agora eu vou começar a correr atrás de patrocínio. E aí ele falou, pô, mas eu não quero aparecer. Eu falei assim, não, você não precisa aparecer, você pode fazer só o comercial pra mim, que eu acho chato, né? Se você é cara de pau. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos aparecer então. E aí ele me ajudou nessa primeira parte, e muito, assim, porque a gente ligou pro estúdio que eu tinha visitado, e aí ele convenceu o cara a deixar a gente gravar um piloto de graça. Ele falou, olha, a gente tá com o projeto assim, a gente quer fazer com vocês, mas a gente precisa de um piloto para apresentar, para as pessoas falarem, que legal, né? E aí a gente fez um piloto,
E aí a gente começou a apresentar, a gente recebeu muitos nãos, até que a gente chegou no Jonatas. A minha história com o Jonatas sempre foi muito curiosa, porque eu sempre fui muito sincerona, sabe? É até um problema isso, porque às vezes eu fico meio sem filtro. Geralmente ele tá ligado, mas de vez em quando dá uns defeitos ele desliga. E eu tinha conhecido o Jonatas num congresso lá no Rio. Ele foi no palco com um fotógrafo com aquela câmera, com aquela lente a 70-200, né? Falando que faturava não sei quantos mil por mês, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, esse cara é ator. Aí deu um intervalo, eu fui atrás do cara na feira e falei, vem cá, tu é ator, né? Aí ele, não, que isso, sou de verdade. Eu falei, me fala seu Instagram. Aí ele falou Instagram, eu entrei e falei... Era o surfistinha, o novinho? É o Cadu. Ele é maravilhoso, né? Ele é uma figuraça. Gente, ele é incrível. Aí eu gravei com ele os cortes dele, sempre... Ele é muito bom. Bomba, né? Bomba, né? E ele tem aquele cabelo pintado, sabe? Ele é muito bom. Ele é muito bom. E é comunicativo, sabe desenvolver as coisas, né? Simpático. Virou a cara da moleque, né? Ah, então você tá falando do Pedro, né? Ah, não é ele. Não. O Pedro eu gravei também. Mas o Pedro é ator, né? E já tem uma preparação. Mas ele tem uma desenvoltura, né? Uma coisa muito boa. Eu sacaneio ele, falam que ele é filho do Jonatas, porque ele é pequenininho. Mas o Cadu era um rapaz antes dele, que era um embaixador. E aí o Cadu falou, não, é verdade, tal. Ele falou, vou chamar o Jonatas aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não chama não, que eu vou passar vergonha aqui. Aí ele, não, ele vai achar engraçado e tal. E aí ele chamou o Jonatas, aí a gente conversou, aí ele riu, falou que era normal, que as pessoas desconfiavam mesmo. E aí ele me deu o número dele, falou aqui, ó, meu número, quando você quiser falar comigo, pode mandar uma mensagem no meu particular e tal. Eu falei, beleza. E aí quando eu tava com esse projeto, eu falei, cara, não, a gente já tem, né? Vamos lá. Aí mandei a mensagem pra ele, aí ele respondeu, falou assim, é a menina que me odeia, que eu odiava aquele termo de o Uber da fotografia, sabe? E aí eu falei, não, você tem que pensar que, né, a primeira moeda do tio Patinhas é que dá sorte. Então, eu sou o primeiro hater, é o que vai dar sorte. Aí ele riu e tal, a gente marcou uma reunião. E aí o Ian vendeu super bem. E aí ele comprou. Só com piloto, 0 inscritos no canal. E aí assim a gente conseguiu que maravilha, começar. Né? É muito bom. É muito bom quando alguém acredita na gente, né? Vale muito a pena. E hoje, você vive exclusivamente de fotografia? Sim. Exclusivamente de fotografia. Essa história de viver de fotografia, a gente é como se a gente sofresse um bullying, né? Porque assim, porque até hoje as pessoas não acreditam, né? Eu, há 15 anos atrás, quando eu comecei, eu trabalhava numa empresa, eu nunca esqueço. Eu comecei a fazer o curso e aí meu marido, né? Amado marido, inclusive, ele falou assim, você vai brincar, né, um hobby, você quer sair, você quer ir brincar de fotografia. Aí eu falei, bom, eu vou começar a brincadeira, se vai dar certo ou não, a gente vai ver, mas eu tinha certeza que daria certo, porque eu sabia o que eu queria. Mas as pessoas, a minha mãe até hoje, se eu tenho reunião fotógrafas de quinta, vocês vão bater papo, né? Mãe, eu tenho festa, reunião com cliente, vai tomar café, ela não acredita que... Pra gente... Mesmo vendo, a Ana tem lucratividade alta. Mesmo vendo o dia a dia, a correria, é como se a nossa profissão realmente fosse algo para escanteio, né? Algo que não dá o famoso, dinheiro, né? Você só faz fotografia ou você trabalha com alguma outra coisa? Não, isso é bem comum, assim, a gente escuta de todos os lados. A minha mãe, durante muito tempo, me perguntava quando que eu ia voltar a trabalhar. Ela falava exatamente assim, até que um dia o meu marido virou e falou assim, Nina, mas a Ana trabalha. Ai, que maridão, hein? Sim, mas ele também levou um tempo pra aceitar. Sim! Ele não, e ele odeia fotografia, impressionante. Porque eu acho que ele não consegue discutir de igual pra igual, sabe? Ele é de TI também, a gente se conheceu na IBM, então ele é nerdzão, assim, né? Ele me sacaneia, ele fala que eu sou artista. Quando eu sou uma pessoa, sou pisciana, né? Então eu me distraio muito fácil. E às vezes eu viajo, assim, na maionese, eu tô normal, daqui a pouco nossa, que luz é aquela? Ele fica... né, pé da vida, aí ele fala, não, gente, dá um desconto porque ela é artista. É artista. Ele sempre fala assim, sabe? Ou então ele me zoa quando eu faço uma foto legal e o pessoal fala, nossa, que fotão. Aí ele fala assim, ela tem uma boa câmera. Mas eu acho que a gente precisa divulgar mais, assim, nas redes sociais sobre essa lucratividade. Porque, por exemplo, aqui, querendo ou não, nós 3 vivemos da fotografia. 12 anos, 15 anos. Eu tô desde 2015. Desde 2015, querendo ou não, os meninos aqui, dono do podcast, também são fotógrafos, vivem da fotografia. A Laiana tá aqui vendo a gente nos bastidores, vive da fotografia. Então, assim, hoje é possível viver da fotografia. Então, assim, tem
uma conhecida nossa, que é da Kazan, né? A Ellen Kazan, que ela fala, ou é um hobby caro, você tem que tomar uma decisão, né? Ou a fotografia é um hobby caro, que você vai lá, se diverte, não vai conseguir pagar suas contas, ou você vai entender como você sendo empreendedora da fotografia. Aí a chave muda, você tem que conseguir mostrar que ser empreendedora da fotografia não é só tirar foto e apertar um botão, que envolve muitas outras coisas, e que ela pode te dar lucratividade e te manter. E essa questão eu acho legal, assim, que principalmente para quem está começando na fotografia, começar da forma correta, começar se encarando como uma empreendedora, que a fotografia é uma empresa, que existem várias coisas por trás apenas de um evento ou clicar um botão. Então, se encare como uma verdadeira empresa, né? Para você não levar tanto tempo para começar a ser algo rentável para as pessoas, né? Tem gente que vai começando achando que é só para passar um tempo a mais com os filhos, e aí que a gente se engana, né? Essa parte precisa ser dita, né? Que a gente acaba... Quem é empresário se dedica muito para sua empresa, né? A empresa, ela tem que ter o olho do empresário. Aliás, na fotografia, você é uma equipe, uma empresa, principalmente no começo. Então, é importante dizer, você vai ter tempo com seu filho? Vai no sentido de que você tem autonomia de trabalhar ou não. Só que você vai ter que passar algumas horas também sem dormir, algumas horas trabalhando mais, trabalhar sábado e domingo, enfim, para poder ter uma lucratividade. E mais pra frente, talvez você tenha um pouco mais de flexibilidade, né? A fotografia eu gosto de falar que é um mercado que é cheio de ilusões, né? Tanto no que a gente apresenta ali no Instagram, quanto também a percepção cultural que as pessoas têm em relação a isso, né? E eu entrevisto uma galera muito das antigas também, pessoal fotojornalista. Eles falam, né? Tem um que eu amo, que eu sou muito fã, que é o Rogério Reis, que ele foi editor-chefe do JB. Ele fala que não existe mais o mito do fotógrafo, né? Porque antigamente o fotógrafo que tinha o poder de mostrar as histórias, né? De contar uma história, sendo ela real ou não, né? Porque nem sempre é real. Sim. Mas isso não existe mais, né? Hoje em dia todo Tem mundo o storytelling, né? todo mundo tem celular e a gente está competindo com eles, né? Agora, tem essa ilusão que vem da Kodak, que é por isso que tem o nome Brownie lá no podcast, que era uma das primeiras câmeras da Kodak, que ele dizia, você aperta o botão e a gente faz o resto. Por quê? Porque naquela época eles revelavam, né, o filme. Então era isso, você vai ter o trabalho de clicar e a gente vai fazer o resto para você, a gente vai revelar para você. Eu acho que isso ficou muito na cabeça das pessoas. As pessoas acham que realmente é só apertar o botão, esquecem que você é empresária, que tem um processo todo por trás para fazer. E eu tenho que falar aqui pro pessoal que eu não... apesar de eu ser fotógrafa e viver 100% disso, eu tenho que dizer que 80% é isso, né? Porque eu faço outras coisas também. Eu dou aula de fotografia. Tá relacionado com a fotografia, mas não tá tudo no mesmo... Sim, não tá no estúdio focado só em ensaios, vamos dizer assim. Eu não tô focada só em ensaio. E eu não faço só... eu me especializei em retrato porque é uma coisa que eu amo. E eu publico muito só sobre isso, mas eu ainda faço família, ainda faço festa infantil. Qual a sua página? Que eu não tenho, acho. Sua página de fotógrafa. No site? No Instagram mesmo. Ana Campbell Foto. Mas eu tenho uma de retrato. Eu fui criando várias, porque eu colocava tudo num lugar só. Aí as pessoas ficavam criticando. Nossa, porque é uma zona, porque a gente não dá pra saber o que você faz. Lá. Aí eu comecei a separar. Então eu criei uma só para as aulas, que é Escola Brownie. Tem uma só para podcast, que é Estúdios Brownie. Tem uma só para parte de retratos. A de família eu só coloco no site agora, porque senão era mais um Instagram para administrar. Pra cuidar. E tem um chamado Ana Campbell Arte, que eu coloco mais para teatro, espetáculo. Porque eu faço muita inversão de risco para pessoal de espetáculo, de dança, que eles precisam, mas não querem pagar, então eu faço inversão de risco com eles. Aí, geralmente, eu faço assim, eu vou na inversão de risco a primeira vez, aí eles entendem, é legal, vai sair mais caro se eu pagar por inversão de risco do que se eu pagar o pacote. Sim, o pacote. E aí, o próximo, eles fecham o pacote. Eu faço isso pra educar, né? Sim. E aí, eu coloco separado, porque fica mais fácil também de mostrar o portfólio. Que legal, Ana. Não sabia. Eu gosto de... E fotografar dança é bem difícil, né? Tanto a luz, dependendo do ambiente fechado, escuro. Sem flash, né? Luzes, Sem e flash. O movimento, né? Não, agora que eu tenho mirrorless fica mais fácil, porque eu não faço barulho. Mas antes ainda levava umas porradas dos espectadores, né? Porque com a 5D fazia aquele barulhão assim, né? No silêncio, era horrível. Mas agora tá um pouco mais fácil. Como que é o podcast, assim? Você lidar sozinha com o podcast, a demanda,
a parte de saber que a gente não tem. A gente não tem, então queria saber de você também se você o podcast te dá alguma rentabilidade para você individual, porque para nós, fotógrafas de quinta, a gente só tem a parte de cotas justamente para pagar os custos, porque é caro, né? Estúdio, edição, cortes, enfim. Então, você consegue hoje, vamos dizer assim, viver da fotografia, viver do podcast ou não? É mais. Não chegou nesse nível também. Não, eu consigo viver da fotografia. E a fotografia me ajuda a pagar o podcast. Que eu ia falar, você ainda investe no podcast, eu né? invisto no podcast, porque eu tenho patrocinadores, mas tem períodos que eu fico sem, e aí eu banco. E o patrocínio só não banca tudo, porque ele ajuda a pagar uma parte dos episódios, mas a gente faz anúncio, tem toda essa preparação que vocês fazem aqui. Então, tem uma coisa que a gente não coloca, às vezes, no papel, e que se a gente for ver, né, tem um custo de transporte, né, de alimentação, e tudo que a gente faz ali pelos bastidores não paga. Não assim. paga, né? Ele tem 2 anos, então ele é bem novinho, assim, começou a monetizar agora. Aí até o pessoal falou assim, mas já tirou dinheiro? Não, gente, não tem nem $100 lá, então não dá pra... A monetização é muito pequena, né? Você vai olhando $7, $10, que vai aumentando muito pouquinho. Não dá nem pra fazer nada. Inclusive... Mesmo porque, Ana, a gente tem que pedir aqui pros nossos ouvintes pra eles se inscreverem no canal, pra eles comentarem, pra eles compartilharem, porque são conteúdos de qualidade que nós não somos concorrente aqui, a gente nunca enxerga, como a gente sempre fala, fotógrafa de quinta não enxerga ninguém como concorrente. Né? Tanto que a gente soma muito com as pessoas da fotografia, desde que a gente conheceu você também, já vai fazer 1 ano, acho, né? A gente se uniu pra multiplicar os nossos inscritos, pra chegar no 10 mil, eu ajudei, nós ajudamos ela nos ajudou. Então, assim, a gente tá nessa busca pra trazer melhores conteúdos pra fotografia, pras pessoas. Então, se vocês conseguirem se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, é uma ação pequena, que faz toda a diferença pra que a gente possa se manter, pra que a gente possa continuar ali e que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, manda para mais pessoas e que a gente consiga ali cada vez mais poder ter conteúdo de qualidade para que os parceiros cheguem nos parceiros, porque os parceiros possam nos apoiar, porque é uma mídia perpétua. É verdade. Então, assim, às vezes a gente não consegue quantificar, mas ele é muito qualitativo, ele é um branding, né? Ele tá na cabeça das pessoas, as pessoas elas sabem quem são a gente, se a gente usa, a gente é uma referência. Então, assim, acaba que as pessoas tem esse caminho de conhecer e depois de conquista através da gente, né? As pessoas, elas chegam até a gente e até as nossas histórias. Então, se a gente puder pedir esse favor pra vocês, é para que vocês possam estar do lado da gente, curtindo, comentando, gente. Pedindo informações, pedindo convidados, falando o ponto de vista de vocês, porque é isso que vai somar ainda mais o nosso podcast aqui, de nós 3, na verdade. Verdade. Inclusive, eu tava conversando com a Ana na padaria. Mesmo, na padaria. Antes da gente chegar aqui, sobre essa questão do desafio da gente vender as cotas para os patrocinadores, porque a maioria ainda não entende que eles divulgarem no podcast é o melhor investimento. Primeiro porque hoje nós somos as influenciadoras, né, de peso, assim. Sim. O pessoal não olha mais pro digital influencer do Instagram e olha mais para opinião dos podcasts, né? Que é o que está em voga agora. Segundo, porque o nosso episódio, né? O nosso conteúdo tem cauda longa. Então, eu tenho gente que está entrando no canal agora que está assistindo o primeiro episódio de 2 anos atrás, sabe? Sim. E continua com aquela marca sendo visualizada ali, impactada, né? E isso é difícil, às vezes, de mostrar porque eu já escutei de alguns patrocinadores falar, mas eu não consegui medir. Eu fiz um investimento, não tive retorno. Não tive retorno, E esse retorno demora. Eu tava falando com a Ana que tem um cara que ele tava falando de marketing. Depois eu vou achar o vídeo e vou mandar para vocês. E aí ele falava assim, o que as pessoas acham que é o marketing e o que é o verdadeiro marketing. Aí primeiro ele fala assim, fiz um anúncio, vendi. Isso é o que as pessoas acham que é o marketing. E aí depois ele fala, fiz um anúncio, a pessoa assistiu um pouquinho, se distraiu, saiu, aí perdeu. Voltou, viu o anúncio, assistiu mais um pouco, assistiu até o final. E saiu, foi chamado por uma outra coisa, alguém tocou o telefone, o filho chamou, e aí ele vai contando isso, sim, mas... sei lá, 30 vezes até a pessoa entender que aquilo ali é legal e realmente comprar, né? Sim. Eu já trabalhei com várias marcas e eu levei 3 anos, às vezes,
falando da marca para alguém chegar para mim e falar, Ana, me explica como é que funciona, agora eu me interessei. Mas ela já escutava eu falar daquela marca por 3 anos. Tem gente que vai mais rápido, mas tem gente que demora. Demora mais. Eu acho interessante a gente pensar que, como qualquer empreendedor, a gente sabe que uma empresa, ela precisa de pelo menos uns 2 anos a 3 anos para ela se fortalecer no mercado, para ela trazer aquela identidade, aquela marca. E aí você pega um patrocinador, ele vai lá, começa, chega 3 meses depois, ele às vezes fala, não... É não difícil, vi resultado porque é difícil, ainda. não resultado, todos amam, falam, nossa, amo de paixão. E é uma verba, às vezes, pequena para eles, né? Mas que às vezes eles desistem antes do caminho, sendo que o resultado deles realmente vai estar junto com a gente, fortalecendo aquela marca, trabalhando vários fotógrafos. É ali que tá os fotógrafos, principalmente os iniciantes, né? Muitas pessoas querem conteúdo de qualidade, conteúdo de primeira, então eles entram ali e aí é o primeiro contato que eles têm, vamos dizer, com uma encadenadora. Então eles falam, é isso, vou entrar em contato. É o primeiro contato que eles têm, né? Vamos dizer que com a Assis, que é nosso patrocinador, que, nossa, eles vão me facilitar. Então, assim, é uma porta de entrada muito grande. E quanto mais a gente tiver junto com eles e mostrar, a gente veste essa camisa, né? Não é, o podcast é nosso e dos nossos patrocinadores. Então acaba que as pessoas estão junto com a gente. Então eles teriam que mostrar, tipo, acompanhei. É um investimento, eu penso assim, em patrocinadores, é um investimento muito pequeno. O retorno com certeza é grande. Só que ele não é quantitativo de você conseguir mostrar o seu retorno. É igual uma propaganda. Eu costumo brincar, você assiste uma propaganda na TV, vamos dizer, na Globo. Você vai ver a propaganda da linguiça Aurora, você não vai falar, meu Deus, vou sair agora pra comprar. Você fala, nossa, que delícia. Aí um dia você vai ter um churrasco e fala, não vou comprar, não vou comprar Aurora, vou comprar na Brasa. Porque eu vi a propaganda. Aí você experimenta. Depois, se você gostou muito, você fala pro seu amigo, compra na Brasa. Seu amigo, quando tiver a oportunidade, vai... Então, assim, é uma coisa que você vai indicando, a pessoa vai sabendo que existe, vai conquistando. Então, Verdade. só que a Globo não vai conseguir falar, teve 10 mil pessoas que vão comprar. Não tem como você saber. Não é quantitativo, né? Você conseguir trabalhar o top of mind, trabalhar com que as pessoas comecem a pensar nessa marca, como ela é importante, como ela é boa. A gente aprova. Então, acho que a gente tem uma força-tarefa muito grande de conseguir mostrar essa força pra eles, né? E a gente tá junto, né, Ana? Sim, com certeza. Não, fora que nós somos fotógrafas, então a gente tem mais força pra falar do que ele colocar o vendedor dele pra falar. Porque a pessoa consegue se espelhar na gente, falar, olha, ela é fotógrafa também, ela usa. Exato. Então, e as pessoas, não sei pra vocês, mas as pessoas me mandam direct, falam, cara, você usa mesmo? Eu falo, eu uso mesmo. Se eles vão patrocinar, eu vou usar, porque eu sei que as pessoas vão me perguntar. Sim, você precisa realmente responder se é válido ou não, Exatamente. E, por exemplo, eu tô com patrocínio agora de site. Aí eu tava falando outro dia da importância da gente ter um site, e aí uma fotógrafa mandou uma mensagem e falou, poxa, eu já conheço a marca há muito tempo, mas agora que você falou me interessou, porque você me mostrou algumas coisas que são práticas pro que eu preciso no meu dia a dia. Que às vezes o vendedor não tem noção, do que é, né? Porque a gente que tá no dia a dia, a gente que sabe o que vai ser legal pra gente divulgar o nosso trabalho. Então, isso eu acho que ajuda mais do que ele investir num anúncio patrocinado do Instagram. Ô, Ana, e não sei como formular essa pergunta para você. Você já recebeu algum convidado que, de repente, você tinha uma expectativa, né? E aí, quando você conhece a pessoa, né, cara a cara, e pela entrevista, e pelo jeito, te dá um bode? Já. Não. Você faz... vai pra caderneta preta. Não, é que assim, eu sempre preparo umas perguntas, uma pauta pra não correr o risco de eu ficar sem saber perguntar, né? Se der um branco ali na hora, eu tenho que perguntar, eu consigo seguir alguma coisa ali, né? Já aconteceu, o Ian que indicou, inclusive, foi um rapaz que era de moda, ele faz uns catálogos de lookbook da Avon, um menino super talentoso, jovem, tinha um perfil no Instagram grande, sabe? E aí eu fiquei com muita expectativa em relação a ele, só que ele era, eu brinco, falo, tem gente que rende muito, tem gente que é mais sucinta, sabe? Eu sou uma pessoa prolixa, então se deixava falando. Ele não, ele era muito sucinto, então eu perguntei... já aconteceu isso com a gente. Já. Eu falava, e aí, o que você achou
de mudar, porque ele era assistente e virou fotógrafo, né? Quando o fotógrafo que era para quem ele trabalhava foi embora para Portugal. Aí ele falou, foi legal. Aí eu falei, putz. Aí eu fui pra outra pergunta. Aí não rendia também, sabe? Era muito rápido. Então fica preocupante, porque você fica... Acabar o repertório e não vai dar. Em 15 minutos eu tinha terminado tudo. Né? Só que aí naquela época eu tinha o Ian adorava falar. Então o Ian começou, né, a desenvolver. Era a área dele. Ele começou a largar o verbo lá e eu deixei. Falei, pode ir, vai que a gente tem que encher linguiça aqui, né? Mas foi um dos vídeos mais visualizados. Você noção. É engraçado. Ele tinha muitos fãs, ele divulgou bastante, que isso também isso acontece. É legal. Às vezes o convidado fica chateado porque não teve muita visualização, mas ele também não divulgou, né? Exato, a gente tem esse problema também. Então, a gente fala muito disso, porque assim, a gente convida, é a história da pessoa, e a pessoa depois ela não divulga. Poxa, é a história dela, ela veio aqui fazer o quê então, entendeu? E às vezes a gente recebe pessoas que vêm de longe, ela grava, maior prazer e agradece, ou ela mesma se convidou, ou ela mesma já queria participar. E aí, quando a gente posta o corte, a pessoa não faz collab. Aí a gente pega e pergunta pra pessoa, olha, a gente fez collab, você não vai aceitar? Ela falou, não, essa parte de divulgação é com vocês. Eu falei, cara... Mas ela, né, é a história dela. Assim, tudo bem, que é nosso, é sobre a gente até fala assim, é pro nosso espectador, não é pro... A gente não tá aqui por causa do convidado, assim, pra gente divulgar ele, enfim. A gente vai divulgar porque a gente faz o nosso trabalho. Mas você pensa, a pessoa veio de longe, a gente falou sobre ela, tem um corte incrível falando sobre o trabalho dela ou a vida dela, que vai estar dentro da página dela, mas vai misturar o feed. Vai ficar colorido, né? E meu feed talvez não combine com isso. Você faz de conta um casamento. Aí a pessoa falando. Aí outra pessoa vai ver da página dele, vai se interessar por conhecer mais a história dele. Não passa na cabeça da pessoa. Que aí a pessoa vai lá pro podcast pra conhecer mais, pra se apaixonar mais pela história dele, que é linda. E foi pessoas que... Foi incrível a história, né? Só que a pessoa não divulgou e falou que não ia aceitar. Isso é normal, acontece. É normal, né? Acontece. A gente fala, não entendo, de verdade. A gente... Aqui veio um exemplo. Eu fiz uma vez uma entrevista com uma fotógrafa e aí ela pediu se podia falar das marcas que ela era parceira. Aí eu falei, se não for concorrente do meu patrocinador, pode. A gente viu, não tinha concorrência, aí eu falei, fica à vontade, pode falar, vem teu jabá aí. E aí ela falou, e aí na hora de fazer o corte, eu falei, vou fazer o corte desse pedaço que ela fala. Sim, das marcas. Porque aí ela pode usar, né? E aí coloquei como collab e eu tinha botado um título assim, como vender... mais fotografia. E quando você usa como vender mais, impressionante como isso tem mais visualização, né? O pessoal hoje em dia não quer saber de técnica, como dinheiro fácil, é esse que vai ter visualização. Não quer saber de criatividade, como você melhora na foto, nada, quer saber se vai vender. E aí eu fiz assim, e aí marquei a marca, como collab, nenhuma das duas aceitou. Eu falei, caraca, tudo bem, então, paciência, né? Porque eu fiz pra ela, assim, fiz pensando nela. Pra mim não fazia diferença nenhuma. E o negócio viralizou. Aí quando tava chegando uns 80 mil visualizações... Ela aceitou. Não, aí o pessoal começou a marcar, perguntando quem era a fotógrafa. E aí eu marquei no comentário, fiz o @ marquei ela. Aí ela viu, aí falou assim, Ana, que é isso? Aí eu falei, então, o negócio viralizou. Ela falou assim, você fez anúncio? Eu falei, não, cara, foi no orgânico, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi o título que chamou a atenção, que aí um assiste, aí o outro vai assistindo, vai passando, né? Que ela dava uma dica, que ela usava uma luz artificial contínua, né, da marca lá tal, e que ela tinha visto que ela estava deixando dinheiro na mesa porque ela fazia só foto, mas podia fazer vídeo. Aí ela viu uma mãe fazendo vídeo, ela mandou uma assistente dela comprar um iPhone e ela começou a vender vídeo também. Era isso, mais ou menos o corte do negócio. E aí ela falou, faz collab comigo. Eu falei, eu fiz collab com você lá atrás, deve estar aí no seu negócio pra você aceitar. Aí ela deu uma desculpa, não vi e tal. Aí ela aceitou. Aí depois a marca aceitou, mas já tava em 100 mil visualizações. Eles aceitaram porque viralizou. Sim. Aí até eles perdem quando aceita, eles perdem o engajamento total, não vai pra eles, né? Ela ganhou alguns seguidores, ela ganhou uns 300 seguidores. Ganhou depois, Eu ganhei mais de 1.500. Então. Porque se ela tivesse começado no início comigo... que legal. Né? E aí depois ela vira e mexe, ela manda mensagem. Aí, Aninha, quando você vai fazer um outro corte pra mim? Falei, agora você quer. Tô cobrando, você fala, tô cobrando corte. Tem um preço extra. Ai, caramba. Mas é bem isso muito mesmo. bom. E o pessoal não sabe também que eles podem aceitar e depois eles podem tirar da... Né? Sim. Pode tirar da grade só. Pode tirar da grade. Fica ali naquele botão de rios atrás. Sim. Mas a gente no começo, quando a gente decidiu fazer os cortes, a gente no começo falava pra todos eles na hora de convidar. A gente pede essa troca, que vocês aceitem pelo menos 2 collabs nossos, que a gente só posta 2.
o resto vai pelos stories. Pelo menos 2, nananã. Mesmo que fique coisa, bagunça seu feed, depois de um mês, se você achar, né, pelo menos o pum, pra pessoa te conhecer, para as pessoas irem no episódio e tal. Aí mesmo assim, tem umas que fazem questão e falam, quando você vai postar o collab? Agora tem umas que você posta, você tem que falar, oi, tudo bem? Mas mesmo assim, não posta. Ah, não ligo mais não. A gente estava conversando disso com uma pessoa que profissional entende, de né? YouTube. E ele falou que não, assim, lógico que seria perfeito, ideal que todo mundo fizesse, mas se não faz, tá tudo bem, segue vida e é sobre Porque o nosso a gente pódio, ficava né? chateado. A gente ficava falando, caramba, meu, como que pode, né? A gente ficava, pô, a gente faz tudo com tanto carinho, a gente faz um monte de coisa. E a pessoa nem o collab, que é falando dele, a gente não colocava a parte que não é sobre ele. É ele contando sobre a luz que ele usa ou sobre algum cliente especial, sei lá, alguma parte muito boa. E a pessoa não compartilha, né? E aí a gente ficava chateada. Agora, depois dessa conversa que a gente teve com o profissional lá, a gente falou assim, essa parte curou já. Não ligo não. Ô, Ana, e você acha que o podcast te abriu portas para outras coisas? Hoje eu sei que você está envolvida, você ajuda muitas pessoas em congressos, você está em todos os lugares agora, né? Está sendo bem requisitada. Você acha que isso é devido ao podcast ou é devido à sua fotografia? Ou ao coletivo de tudo. Algumas coisas sim, assim, eu gosto muito de falar que uma das coisas que foi o principal, assim, foi que me abriu portas para eu conhecer pessoas que eu tinha muita vontade de conhecer e conversar, mas não tinha nenhuma oportunidade. Então, vou dar um exemplo, assim, eu fiz essa pós-graduação onde eu conheci muita gente, muitos professores, né, incríveis, e eu tinha tido uma aula com o Sérgio Burg, que ele é diretor de fotografia do Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. Ele tá no Rio agora, ele mora no Rio agora, mas ele é daqui de São Paulo. E ele é um cara, assim, que já fez curadoria de milhares de exposições de muita gente famosa, então eu queria poder conversar com ele, mas eu tive uma aula com ele, e era uma turma de 30 pessoas, ele não quer lembrar de mim, né? Então o podcast foi uma desculpa que eu tive para poder acessá-lo e aí conseguir gravar com ele, conhecer a história dele. Então eu aprendo muito ouvindo essas pessoas. Isso é uma coisa que sempre me levou para o podcast. Esse sempre foi o interesse, conversar sobre fotografia. E quando eu brincava com o Luiz, falar amenidades, saber a história da pessoa. E como eu estudei programação neurolinguística, na programação neurolinguística a gente chama isso de modelagem, né? Então é você modelar, entender o que a pessoa fez de sucesso. Não que eu vá fazer igual, mas entender a história dela. A rota, né? É, E quando você conhece a história da pessoa, você começa até a entender a fotografia dela, né? No caso do Burg, não, porque ele não tem um trabalho fotográfico, né? Mas ele tem a curadoria. Então eu queria ter um pouquinho desse contato com a experiência. Então isso foi legal. O Evandro Teixeira também, que é um super fotojornalista, fez um trabalho sobre o Chile. Meu marido é chileno, então eu queria conhecer um pouco da história da ditadura do Chile. Então, essa coisa realmente abriu portas que eu não teria essa possibilidade de conversar com eles e conhecê-los assim a fundo, porque eu ia falar que é essa garota, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que eu acabei fazendo amizade com as pessoas. Então, assim, eu conheci vocês. Estreita relacionamento. Estreita os relacionamentos, que eu acho que eu não teria... talvez, ou demorasse mais para eu conhecer as pessoas se fosse nesse caso, assim. O caso da Fernanda, por exemplo, do Infoco. Eu convidei ela, na verdade eu entrei em contato pelo Instagram para chamar os organizadores, eu achava que eram várias pessoas, né? E aí quando ela falou que era ela e que era sozinha, eu falei, gente, que barato, né? Uma mulher fazendo um evento desse porte sozinha, muito legal. E aí já criei uma admiração antes de conhecê-la. E aí convidei ela pro podcast e a gente acabou se aproximando, né? Fazendo amizade. O episódio dela gerou trabalhos para ela, né? A Lívia e a Amanda do LA Studio. A Lívia, ouvindo o podcast, descobriu que ela trabalhava com produção, com tratamento de imagem. Aí entrou em contato com ela, contratou ela. Hoje elas trabalham juntas. Então, isso para mim é super gratificante saber que essas conexões geraram a partir disso, né? E também tem essa questão da influência, e algumas coisas que são muito estranhas para mim ainda, é quando as pessoas vêm falar comigo e eu não sei quem é. E aí eu passo vergonha, porque geralmente a pessoa já me conhece do podcast, já me assiste, e ela parte do princípio que... Você conhece ela, né? Vocês são amigas. Sim, vocês são amigas. Não, então, mas aí se eu conheço já de vista, beleza, mas às vezes eu nunca vi a pessoa. Sim. E ela acha que já me conhece. Aí ela sai falando e eu fico muito sem graça, porque eu tenho... Você é tímida também, né? Sou.
É que a pessoa fala assim, nossa, vocês são minhas amigas, todas a gente. Fala, somos mesmo, a gente já é diferente, né? Quando a gente conheceu, a gente falou, gente, mas ela lidera um podcast tão tímida. E é mentira, gente, que pisciana tímida, eu falei pra ela, não existe. Tem alguma coisa esquisita aí no meio desse percurso. Deve ser ascendente à lua, alguma coisa. Nossa senhora, nunca vi. Então, isso me assusta ainda, assim, sabe? Quando as pessoas entram já falando e eu falo, meu Deus, será que eu já dei aula pra ela e não lembro? Não lembro. Eu fico morrendo de vergonha de não saber quem é, assim. Aí eu tento olhar o crachá e a pessoa percebe, é horrível. E eu que conheço, às vezes, a pessoa chega e eu realmente não sei o nome, não ela sei chega pra mim da e fala, onde. Quem é, não sei o quê. Eu falo, aquela que foi na sua casa, ela. No meu estúdio, eu falo, nossa, né? E eu falo com a pessoa, eu respondo como se eu estivesse lembrando. Aí eu viro e falo, Dani, me ajuda, eu não faço a mínima ideia de quem seja, né? Mas eu e a Dani, a gente brinca também, né? E as meninas, quando estavam aqui, eu acho que o podcast abriu portas realmente para nos aproximar de pessoas que a gente achava que nunca ia ter esse contato, né? E pessoas que vieram, assim, que a gente achou que nunca nem fosse aceitar um convite nosso. Ou se convidar, né? Ou se convidar. E assim, nós temos mais ou menos o mesmo tempo de podcast e a gente nunca recebeu um não, né? Isso é muito gratificante. As pessoas vêm dispostas, disponíveis, né? E acho que quem aprende mais somos nós do que a própria pessoa que está aqui sendo entrevistado, porque conhecer as histórias e saber, e eu acho o mais legal são pessoas que a gente sempre admirou, achávamos que era um ícone, e quando sentou aqui na nossa frente, a gente descobriu que era uma pessoa como a gente, que teve problemas, que já passou dificuldades, que teve depressão, que já pensou em desistir, que já ganhou muito dinheiro, ou alguns que ainda tá vivendo um perrengue financeiro. Então a gente vê que, na verdade, não existe o melhor ou o pior, né? Existem pessoas que se destacam mais que outras, mas o problema todo mundo tem, né? Verdade. Isso é muito legal saber. É porque quando uma pessoa, ela admira aquela outra pessoa, ela admira pelo trabalho, ela não tá ali pra acompanhar a sua vida, seus perrengues, né? A não ser o podcast, que a gente aqui conta tudo, né? Tudo que a gente passa, desde todos os perrengues e todas as glórias, vitórias. Mas as pessoas, elas olham só o sucesso, elas olham só o resultado. E aí elas às vezes estão num momento difícil, então elas acham que elas não podem ter acesso àquilo, né? Porque elas buscam aquele resultado. Só que por trás de tudo aquilo é só o resultado de um trabalho bem feito e dedicado. Mas ali tem o problema com a família, a dificuldade com os filhos, a dificuldade com as contas, com o financeiro, a vontade de desistir. Com os clientes. Então, assim, todo mundo é igual. A gente sempre fala, gente, nunca deixe de chegar na gente, que nós somos de carne e osso, nós somos gente da gente. E a gente gosta disso, de mostrar que a gente é igual. Não é só porque a gente tem um podcast, ou porque a gente tem um estúdio que tem lucratividade, ou porque a gente tem um jeito diferente de lidar ou de falar com as pessoas, né? Que a gente não é acessível. Sim, a gente quer estar cada vez mais próximo das pessoas. Mas tem gente que é diferente, né? Que já vê a gente como... E, Ana, até chora quando vê a gente. Fala, meu Deus, eu tô do lado de você. Não tô acreditando. E, Ana, bonitinho. E vocês são super sorridentes, né? Mais fácil de acessar. Imagina eu, que sou séria. As pessoas acham que eu sou metida. A pessoa chega pra ela e fala, ai, Ana, é você. Com a Ana Campbell. Aí ela, Aí a pessoa já abraça, já pula em cima. E Ana, eu acho que o mais gratificante pra gente, pra nós três aqui, é realmente receber mensagens ou encontrar pessoas, né, que falam, vocês estão mudando a nossa vida, né? Porque a gente sabe que tem muita pessoa solitária, muita pessoa migrando de profissão, e a gente ajuda muito. As pessoas escutam, né, os nossos pods, as nossas histórias, as histórias dos nossos convidados, e vê tudo isso que eu acabei de falar, né? Que são pessoas e que eles também podem tentar. Então, é muito gostoso escutar isso. Às vezes eu falo, às vezes a gente pensa em desistir, não sei se você pensa isso direto, né? Pensei já algumas vezes. Algumas, né? Acho que a gente pensa quase todo dia, né? Não, mas nunca, desistir nunca, né? Mas aí a gente vê as pessoas falando, olha, você muda a minha vida, você que está comigo de madrugada, por vocês que eu tô continuando. Eu falo,
que poder legal. Que tem isso, né? Verdade. É muito legal, muito gostoso mesmo. A gente, quem nunca, né? Quem nunca pensou em desistir? Né? Que atire a primeira pedra. Se ainda pedra. não pensou, vai pensar. Em algum momento vai pensar. E eu escuto muito o pessoal falando assim, nossa, você tá muito mais solta agora. E eu não percebo, porque eu acho que eu já tava solta lá no início. A gente não tem esse olhar de fora, né? Pra poder se justificar e falar as coisas. Você assiste o seu podcast? Assisto porque eu tenho que pedir... você faz ela o corte, que edita, né? Eu tenho direito a 2 cortes lá no estúdio. E aí eu tenho que assistir pra poder mandar minutagem pra eles. Aí eu assisto. A Ana é a única que não gosta de se assistir. Não gosto. E agora, semana passada... A gente que fica, você tá velha, você tá carcunda, sai do celular. A gente que fala pra ela, você tá dormindo no episódio. Ela adora dormir de olho aberto, viu, gente? Vocês estão pensando que ela tá no episódio? Não, ela tá de olho aberto. Ela dirige também dormindo. Não conta isso. Não, eu tive um episódio exclusivo esses dias e foi ao ar a semana passada. E aí eu, no Instagram, de repente me entro. Ai, que medo, sai, eu tiro. Eu não consigo me ver, né? Não consigo. Se eu vou assistir o programa inteiro, eu falo, meu Deus, desculpa, né? gente, é só pra ela não fazer o corte, é eu que tenho que ficar assistindo. Não. Ela quer passar esse trabalho pra coleguinha. Não é isso, não. Eu não gosto mesmo. Aí eu vejo muita ruga. Eu não sou nada perfeccionista, mas se eu começar a me assistir, eu começo a ver um monte de defeito. Então eu prefiro... vejo também. Eu prefiro passar, né? Eu falo, eu fico achando que eu tô igual uma sapa, que eu fico muito inchada. Aí outro dia eu tava olhando e falei, gente, eu tô igual o Cerveró, porque eu tava com um ar-condicionado muito forte... E aí começou a irritar, a ressecar o olho. Aí fiquei com o olho maior do que o outro. Eu falei, Jesus! Aí, cara, tipo, seja o que Deus quiser. Já foi. Não, tá feito. Eu sei que eu como pra caramba. Aí eu falo, meu Deus, eu não parei de comer 1 minuto. Não parei de comer 1 minuto. É muito engraçado. Eu adoro comer, gente. E Ana, na parte da fotografia, conta pra gente um perrengue que você já sofreu. Algo assim que você chegou e falou, agora eu vou ter que raciocinar, seja o que Deus quiser. Eu larguei a timidez e fiz isso. Quero saber esses dois. O que você falou, meu Deus, vou ter que encarar isso e vou... Então, isso é uma coisa bem legal de falar. Vou falar sobre timidez, porque eu faço muito retrato e as pessoas sempre duvidam, né? Cara, como é que ela consegue fazer esse negócio se ela é tímida, né? Quando eu entrei na fotografia, e isso acho que vale para todo mundo que estiver escutando aqui, para se colocar no lugar e pensar que a gente não precisa se colocar em padrões e ser igual a todo mundo. Eu brincava com o Luiz, né, na época que a gente ia nos congressos, que eu sempre fui muito rata de congresso, falando que eu tinha que ser diferente, porque eu parecia muito normal. Então eu via aquela galera, os meninos pareciam... estavam sempre com aqueles coques samurai, né, uns barbão, assim, né? E as meninas estavam sempre de cabelo colorido, né, sempre super modernas. Eu falava, cara, eu não sou nada disso, sou muito normalzinha, eu tenho que arranjar uma mecha azul aqui, alguma coisa para me diferenciar, né? Mas, na verdade, eu tava querendo me encaixar naquele padrão ali. E quando eu fiz o curso de formação de fotografia, depois eu fui fazer alguns workshops e eu entrei num workshop de uma galera avançada e eu era super iniciante. E aí o pessoal falava assim, não, porque quem é tímido na fotografia não tem vez, você não pode ser tímido. Eu falei, lascou, eu escolhi uma profissão Como agora. Que vai ser? E, tipo, isso não é uma coisa que eu controle, entendeu? Pra mim, eu não sou tímida, mas as pessoas já me falam que eu sou, já me classificam como sendo tímida, né? E aí não tem muito o que fazer, assim. Eu acho que eu brinco falando que eu sou meio ET, assim, que nem o Júnior Luz fala, né? Eu falo, sou sua prima, eu falo pra ele, brinco com ele. Porque eu sei que eu não me encaixo nos padrões, né? Eu sempre fui um pouco fora da curva. Até mesmo na época que eu dançava, eu assistia os vídeos e falava, gente, eu sou realmente diferente aqui no rolê. Porque eu tava dentro do ritmo, mas eu tava em outro... Em Nárnia. Exatamente. E aí eu entrei nessa área de retratos, porque eu sempre fui fã disso. E o meu professor falava, não, mas retrato não dá dinheiro, né? Mas eu funciono melhor no individual, então assim, se eu tiver num grupo com muita gente, eu vou ficar mais intimidada. Mais timidazinha. Por quê? Porque eu falo baixo, então eu sempre acho... Eu peguei carona outro dia no Revolution, acho que eu tava com a Carla. E aí a gente tava no carro, uma galera, um monte de mulher, todo mundo falando junto, né? E aí o pessoal falou, nossa, eu não vi aquilo. Eu falei, gente, eu falei. Aí ficou todo mundo quieto assim. Eu falei, falo baixo, né? Eu sei. Aí todo mundo riu. Porque é isso. Como eu falo baixo, as pessoas não conseguem me ouvir. E aí isso vai me inibindo cada vez mais. Sim, né? Eu mesma te conheci dessa forma, num grupo. E você bem quietinha. E aí a gente encara essa timidez, ficar mais quietinha, como se você realmente fosse
foi ou metida, ou chatinha, alguma coisa assim. Olha como que, né, somos. Dessa forma. Tô acostumada. Muita gente fala assim, principalmente quando a pessoa é muito extrovertida, ela não se sente confortável com quem é introvertida. Então, eu já ouvi muitas vezes assim, sem nem me conhecer, ela olhava e falava assim, olha só, não confio em você. Eu falei, gente, mas eu não dei uma palavra, né? Ela já não confia em mim, porque eu não falei nada, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que saber, que não existe um padrão. Se você quiser começar agora, se estiver começando agora, já começa sendo você. Que isso vai te ajudar, porque eu sofri muito com isso, até eu falar, cara, não tem jeito, não consigo mudar, não vai mudar, sabe? E aí, um perrengue. Eu fotografava... Tem uma cliente que eu já fotografo há muitos anos para ela. E ela tem um curso de LinkedIn. E nesse curso eu fazia os bastidores e fazia os retratos. Então, cada aluno ganhava um retrato. E dali eu acabava vendendo outras fotos. Eles me contratavam para uma sessão individual e tal. E aí eu fotografei uma turma dela. Uma das alunas me indicou para o irmão. E aí ele mandou mensagem. Ele era de TI, todo nerd, assim, todo preocupado com acessos, então ele não divulgava a foto dele no WhatsApp, todo cheio de coisa, né? Porque o pessoal de TI é um pouco complexo, né? Um pouco... Nossa Senhora. Enfim, não vou entrar no mérito. Criticar o rapaz. E aí ele mandou mensagem falando que queria uma foto só. E aí, geralmente, quando a pessoa pede uma foto só, eu cobro bem caro, porque eu vou, olha, esse é o valor de início, para começar a brincadeira. E já para estimular o cara a pegar um ensaio mesmo, né? Porque eu já vou ter que ter o esforço de me deslocar para lá. Já tem tempo. E aí ele aceitou, falou, não, eu vou fazer uma foto só. Eu falei, beleza. Aí a gente marcou, e eu marco num coworking, né? Que aí eu me sinto mais segura, porque eu não sei quem é, né? Aí a gente conversando pelo WhatsApp, falei, quando você chegar na recepção, me avisa que eu desço pra te buscar. Aí ele, tá bom. Aí quando ele tava quase chegando, ele mandou mensagem e falou assim, Aninha, você faz milagre? Aí eu falei, lascou, o homem deve ser o corcunda de Notre Dame. Não tem a foto aqui pra saber como é que ele é. Aí hoje vai ser desafiador, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele brincando assim, falei, olha só, eu tenho um acordo com Nossa Senhora, eu não faço milagre. E ela não faz foto. Mas a gente vai dar um jeito, eu vou te ajudar. E aí, beleza. Aí, quando eu cheguei na recepção, eu falei, o cara é normal, ele só tava um pouquinho gordinho e tal, mas não era assim, né? Porque eu tava imaginando um ser de outro mundo. E aí ele falou assim, não, porque eu sou horrível, porque eu não sou fotogênico, porque a minha irmã me zoa, não sei o que, não. Falei, cara, fica tranquilo. Aí falei, olha, já que você não se sente confortável, eu sempre explico, sessão de retrato, que é só eu e você, né, um tete a tete ali, eu preciso que você confie em mim. Se você não confiar em mim, eu posso fazer o que for aqui, eu posso ser a melhor fotógrafa do mundo, não vai sair. Porque o corpo fala e ele vai te denunciar que você não está confortável, né? A mão das pessoas fica esticada assim, o ombro fica levantado, tem um monte de coisa que vai te denunciando e a foto fica horrível. Aí ele, não, tudo bem. Aí eu falo um monte de besteira nesses ensaios, peço pra pessoa pensar numa coisa boa. Se quiser imaginar uma sacanagem, não precisa me contar. Eu falo um monte de coisa, assim, pra pessoa ir ficando mais à vontade. Você tá me surpreendendo. Realmente, eu não sabia dessa parte, gente. No final, eu peço desculpa. Falo, olha, desculpa se eu falei alguma coisa. Né? Mas é só pra pessoa esquecer um pouco da câmera. E aí eu explico que no início a gente tá aquecendo, tanto ele quanto eu, né? Que é uma troca. Que eu também tô com vergonha. Eu sou muito estabanada, então de vira e mexe eu bato alguma coisa, tropeço, as pessoas riem, eu acho que eu tô fazendo de propósito. Não é, eu sou realmente assim. Mas também ajuda no processo, né? E aí eu falei, a gente vai fazer várias fotos, aí no final a gente senta e você escolhe a foto que você quer pro seu perfil. E aí, beleza, a gente fez um ensaio, né? Eu fiz 30 minutos com ele, fiz bastante foto. E aí, no final, ele comprou o pacote. O pacote todo. E aí tem um depoimento lá no site. Mas você fala, agora não é mais pacote. Custa 10, 10 vezes o valor que você pagou individual. Ele comprou o pacotão, assim. Pacotão todo. E aí ele fez aí eu pedi. Aí quando tem esses resultados, assim, positivos, né? Aí eu peço avaliação. No caso dele, eu pedi no LinkedIn. Porque eu uso muito o LinkedIn. E aí ele fez uma recomendação no LinkedIn. E aí, legal, gente, quando vocês forem pedir depoimento para as pessoas, sejam específicos, né? Não pede para a pessoa te avaliar, porque senão a pessoa vai falar assim, ela é legal, a Dani é legal, a Ana é legal. Não, fala o que você quer que ela diga, assim, eu queria que você especificasse aqui o que você gostou do ensaio, se eu fui pontual, se você gostou do resultado das fotos, se você se identificou com o resultado, se você gostou do número de fotos, se a luz, se era isso que você imaginou. Aí você coloca especificamente o que você queria que ele escrevesse, né? Sim. E aí eu pedi para ele falar sobre a experiência e ele fez um textão, assim, no LinkedIn. Que legal. E aí depois eu coloquei nos depoimentos do site também.
E ele me indica para um monte de gente. Já deu de presente ensaio para as funcionárias dele, já me contratou várias vezes. Que legal, tá vendo? De um trabalho que talvez você imaginou que fosse difícil, né? Não que não tenha sido, mas surgiu aí. Não, e às vezes tem julgamento também. A gente né? fala assim, que menino chato, vou fazer lá uma fotinho pra ele e não vou fazer mais nada também. Tem gente que faz isso. Tem. Não, e aí não gera conexão, não faz só a fotinho, não tenta fazer mais, né? É verdade. Não, e vale assim, a gente pensar que tem cliente que a gente pode demitir, né? Tem. Eu tinha uma cliente que ela é muito rica, ela mora do lado do Copacabana Palace ali. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com essa mulher nunca mais, assim, porque ela era uma pessoa que fazia a questão dos 10 centavos ali. E eu falei, essa pessoa me tira do sério. Sabe aquela pessoa chata que ela levou 1 ano pra escolher o álbum. Aí quando ela foi escolher o álbum, ela queria que eu respondesse. Nossa, isso me tirava do sério, assim, né? E aí, como às vezes eu fico sem filtro, né? Eu dava umas patadas nela de vez em quando. Eu falei, cara, quer saber? Eu não quero me aborrecer mais com isso. Então, essa pessoa eu não faço mais. Mas... Sim. E Ana, você trabalha 100% sozinha? Não, às vezes eu contrato uns freelas pra ir comigo. Você já... Tá. Por exemplo, tem festa que às vezes tem vídeo, aí eu levo Sim. uns amigos. Eu já fiz um trabalho grande pro Terreirão, que é um espaço meio povão, que fica ali do lado da Apoteose, né? Na época do Carnaval. Que eu tinha uma equipe também para trabalhar, que a gente ficou 9 dias lá cobrindo o Carnaval. E aí tinha uma galera trabalhando comigo. Que legal. Mas é freela, assim, não é? Sim. Na escola já tive uma pessoa trabalhando comigo full time, que era a Letícia, mas ela já saiu, ela faz faculdade, é uma menina nova. Eu brinco, falo que ela é minha filha, que ela é muito novinha. Ai, que legal. Maravilhoso, acho que é isso, né? Ai, gente. Já deu 1 hora de pod, passa porque rapidinho. passa muito rápido, falei, muito rápido. E, Ana, então, pra gente finalizar antes, deixa uma dica, né, pra quem tá começando na fotografia, ou pra quem já é fotógrafo, mas tá cabisbaixo, ou pensando em desistir, ou quem mesmo... É tímido, né? Ou quem mesmo tem vontade de abrir um podcast, né, pra falar que não é fácil, né? Enfim... Deixa o seu recado lá para os nossos ouvintes. Pode falar direto para a câmera aqui, ó. Beleza. Então, gente, olha, se você quiser abrir um podcast, você tem que entender que primeiro é um investimento, que isso seja uma coisa que você goste de fazer, que seja que tenha um propósito, que seja para conhecimento mesmo, porque é um investimento de longo prazo e ainda não deu dinheiro aqui no meu caso. No nosso. Nem aqui. No caso das meninas. Então, tem que pensar muito, porque senão você começa... e desiste muito rápido porque você estava pensando só na questão financeira. Se você está começando na fotografia, lembre que não é só técnica, que você tem que se estruturar, pensar no negócio, no seu marketing. Tudo que a gente faz é marketing, mesmo que a gente ache que não está fazendo. Então, a forma como a gente se apresenta, se coloca. Tente se aceitar do jeito que você é, não precisa se encaixar. Eu vejo muita gente hoje seguindo os padrões e você vê... todo mundo igualzinho ali no mercado. Isso só faz com que você tenha mais trabalho, porque as pessoas no final, quando olharem e falarem todo mundo igual, elas vão pelo preço. E aí você entra naquela guerra de preço. E hoje em dia tem tantas plataformas que te ajudam, sabe? De diversas maneiras. Tem a Assis aqui, que patrocina as meninas, que te ajuda no dia a dia, no controle, no pagamento. Ele faz a parte chata de você cobrar, né, pro cliente, que eu acho horrível. Então, não, mas eu tenho vergonha de ficar pressionando as pessoas ali. O sistema faz para você, então isso é legal você ter essas ferramentas, né, pesquisar essas ferramentas que te ajudam no dia a dia para você ganhar mais tempo. Para quem está começando, tem as plataformas de venda de foto para inversão de risco, tem milhares aí no mercado. É uma forma também de você criar um caixa extra. Não gosto do termo Uber da fotografia, mas é uma forma de você começar a treinar a sua fotografia e ganhar dinheiro sem você ter que cobrar um ensaio a R$100, né? Porque depois para você subir esse preço vai ser difícil. Eu acho que é isso. E não tenha vergonha de acessar os fotógrafos. As meninas aqui são super acessíveis. Tem muita gente no mercado muito legal, que está nos congressos, o NACA. Cara, muita gente bacana, assim, que está palestrando, que está nos eventos que você consegue acessar ou pelo Instagram ou presencialmente. Sim. E conversar e tirar uma dúvida. Lembra que
também não é para você fazer um workshop com a pessoa naquele lugar ali, porque não é o propósito, mas são pessoas acessíveis que vão te ajudar. E lembra que, como qualquer outra profissão, também tem aquelas pessoas que não são legais e aos poucos você vai conhecendo e tanto não tem problema, tá tudo bem, faz parte e não é pessoal com você, é o jeito da pessoa e não leva isso pro seu coração porque isso faz mal pra gente, né? É isso. E a famosa frase, né? O que te impede? O que te impede, né? Isso fez ela ir muito mais além e entrar na fotografia. Então, se puder ter uma reflexão aí na vida, no dia a dia, o que te impede? O que te impede. Bom, mais uma vez, vamos finalizando aqui esse episódio. Nós vamos deixar todas as descrições aqui do Estúdio Brownie, dos nossos patrocinadores. E como já dissemos, o seu inscreva-se, o seu compartilhamento faz toda a diferença pra gente. Então, um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau! Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.